Boas, amigo. Olá, tudo bem? Em primeiro Como lugar, estás? tenho que agradecer-te por estar aqui connosco. Nada, obrigado eu pelo convite. Nesta altura torna-se fácil termos este tipo de contactos portanto é mais um e espero que seja útil e que as pessoas estejam a ver que achem interessante esta conversa, claro. Não é? A primeira pergunta que eu vou-te fazer, eu sei que tu também já tiveste algumas lives assim e começaste com uma que foi uma entrevista que antecipou isto tudo que nós estamos a viver com o Reinaldo Ventura, naquela altura. Sim, foi incrível, portanto, essa live foi algo que nunca foi a pensar em que fosse depois um ponto de partida até para outras situações, que eu percebi que ao longo destes meses, destes dois meses e meio, muitas coisas surgiram em várias aplicações deste tipo, mas na altura aquilo que me passou pela cabeça foi que, portanto, estávamos a passar um momento complicado, as pessoas em Portugal ainda não tinham noção, praticamente nenhuma, da gravidade do problema. Claro. E eu, como falava constantemente com o Reinaldo, e tinha falado 2 ou 3 dias antes, depois do vídeo que fizemos no Facebook, e percebi que as coisas lá estavam, naquele momento já estavam muito complicadas e ele já estava confinado há um mês, portanto, e achei que era importante partilhar essa história com as pessoas que quisessem ver, de forma a prevenir e se uma pessoa ou duas ou três fossem prevenidas dessa forma, acho que ganhávamos aquele momento. E acho que foi o que aconteceu. Aquilo acabou por ser transmitido, ser replicado 600 mil vezes, coisa que eu nunca pensei que pudesse Claro. acontecer. E a partir daí houve muita publicidade, mesmo na televisão, em jornais, portanto, nos sites dos jornais, e foi bom. Acho que fizemos uma situação sem pensar, fizemos uma coisa muito boa para prevenir os portugueses, aquelas pessoas que, numa primeira fase, eram as pessoas mais próximas, e depois acho que foi um bocadinho mais abrangente e tornou-se tudo mais interessante. Vou-te perguntar agora sobre a tua formação. Sei que começaste no Carvalhosa, um bocado porque o teu pai era o treinador também na altura. Assim, não foi no Carvalhosa, foi no Carvalhos, Clube Hóquei dos Carvalhos. Desculpa, enganei-me. Era o Carvalho, exatamente. Desculpa. Carvalhos, pronto. Eu sou de lá, portanto vivo nessa vila, nasci lá. Portanto, o meu pai foi ex-atleta, portanto, ele chegou a ser o guarda-redes da equipa sénior dos Carvalhos, que na altura era uma boa equipa da Zona Norte, que era uma equipa que jogava na primeira divisão. E ele acabou por ir a um torneio de Monterrey, Sim. na altura com o Livramento e com outros atletas de renome à Seleção Nacional. Portanto, foi através da relação pai-filho que isto começou. Portanto, ele começou a levar-me como uma mascote para os jogos dele. E depois comecei a gostar da modalidade, claro. E esse, Portanto, força, estavas a falar, desculpa. não, e comecei a gostar, e ele nunca me colocou na baliza, não sei porquê, se calhar porque achava que na altura era perigoso. A proteção não é como é a proteção que temos hoje, não é? E, um, e tornou-se, foi muito interessante, portanto até eu joguei 24 anos no Porto, depois dos Carvalhos tive nos iniciados fui para o Porto em 88, Sim, era o que eu tinha perguntado a uh, seguir. mas tudo começou com o meu pai, eu já estava aqui a antecipar. Claro. Eu sei que fizeste a formação no Futebol do Porto, com nomes importantes, né, também naquela altura. E como é que foi a tua adaptação ao clube? Um clube histórico na modalidade. Olha, eu fui para o Porto portanto, tinha 14 anos e na altura ires dos Carvalhos ao Porto era muito longe, ok? Claro. Agora consegues fazer isso em 10 minutos na autoestrada, mas na altura tínhamos que ir por caminhos
caminhos secundários, portanto, secundários que eram os As primários. estradas nacionais. Estradas nacionais, tínhamos que descer a Avenida de Gaia para quem conhece Gaia, com aquele trânsito Claro, todo, passar a Ponte São Luís, que agora só se passa de metro, claro, no tabuleiro de cima. Portanto, era um percurso que, por vezes, dos Carvalhos ao Porto, ou, neste caso ao Estádio das Antas, poderia demorar 1 hora e meia, uma coisa do género. claro, Para cada lado. Portanto, 1 hora e meia para ir para o treino, 1 hora e meia para voltar. claro. Para o miúdo de 14 anos de uma vila não foi fácil porque eu poucas vezes tinha ido ao Porto Cidade. Portanto, em 14 anos tinha ido poucas vezes ao Porto Cidade. Mas foi tudo uma aventura, foi tudo espetacular. Em setembro, quando começou a época, foi incrível porque tivemos logo um torneio de pré-época na Corunha, Sim, que era em simultâneo com o Mundial de 88 que foi disputado na Corunha. claro. Portanto, para mim foi incrível porque foi uma entrada Em grande. em grande e depois poder estar com ídolos que um dia mais tarde voltaria a jogar. Jogaria contra alguns desses ídolos. Alguns deles até tinha as suas assinaturas Claro. e foi incrível, claro. Mas também, sem tu, um dos maiores craques sempre de Portugal, também tinhas de começar em grande, não é? Ah, sim. Não, sabes, também no clube onde fui, né, no Porto, nós éramos muito solicitados, era um clube que tem muita tradição na formação, é o Claro. clube com mais títulos a nível nacional na formação, portanto, era normal existirem este tipo de convites, e foi uma entrada incrível, porque também foi uma forma de eu conhecer melhor os meus colegas, foram 10 dias na Corunha, e foi uma adaptação muito grande. Sabes que antigamente não havia telemóveis, não havia Claro. nada, portanto os contactos teriam que ser presenciais e foi um momento interessante por isso. Até ia perguntar se achas que faz falta hoje em dia muito disso, do hóquei vir mais da rua, vir mais do hóquei puro, do que disso que falaste agora, os miúdos telemóveis, Playstations e assim. Sim, é inevitável que as tecnologias nos levem para esse campo, não é? Agora, nós tentamos ter, eu como estou a coordenar a formação do Porto, por vezes tentamos, de certa forma, limitar um pouco essas vias. No entanto, apareceu um Covid e agora só usamos essas vias, não é? Portanto, Claro, isto, por um lado, é muito bom, por outro lado, é muito mau. Mas, por exemplo, para teres uma ideia, nós tentamos que os miúdos entrem no balneário e não levem o telemóvel, portanto, para estarem a conversar um bocadinho e claro. conviverem muito, porque senão hoje o que é que acontece? Acaba um jogo, eles pegam todos no telemóvel a perceber se têm likes e muitas visualizações e não sei o quê, e como é que ficou os jogos das outras equipas. Portanto, existe logo essa sede de informação que no meu tempo não existia, porque também não havia tecnologia para isso, e ainda bem. Claro. Ia-te falar que, antes de passarmos para a parte sénior do clube, que eu sei que tu eras muito rápido. Como é que se ganha essa velocidade nos patins e como é que se consegue controlar isso? É assim, isso também é um bocadinho, portanto, de nascença, de certa forma. Claro. Agora, eu também comecei a patinar com 4 anos, ou se calhar menos. Portanto, foi muita prática de patinagem. Na altura, as nossas brincadeiras, os nossos passatempos era jogar hóquei. Portanto, mesmo às vezes sem patins. O facto de existir com um bocado de um taco, um bocado de vassoura ou uma couve, portanto, a raiz de uma couve, nós brincávamos com essas coisas, portanto, porque também era a nossa forma de brincadeira. Agora, pronto, também é muito treino, havia algum treino específico dessa forma, mas também era um bocadinho das minhas características e por ser mais pequeno também se calhar passava pelos gigantes mais rapidamente. Agora, portanto, mas isso tudo hoje em dia se trabalha, não é?
Claro. Que se calhar antigamente não havia tanta especificidade nesse tipo de trabalho. Hoje em dia já há estudos, já há tudo e mais alguma coisa. Se calhar consegue-se colocar um jogador que tem características menos rápidas em torná-lo mais rápido. Mas eu acho que no nosso tempo, portanto, quando digo nosso tempo, há 30 anos, todos nós aproveitávamos as características que cada um tinha, portanto, Claro. e tentava, de certa forma, explorá-las. E já me falaste no Franklin e sei que na tua adaptação à equipa sénior tiveste com o Franklin, com o Tom Neves, que eram só estrelas naquela altura do Futebol Clube do Porto. Sim, eles eram os campeões europeus, portanto, eram atletas que tinham sido duas vezes campeões europeus de clubes, que é os únicos dois títulos europeus de clubes que existem no Porto. E, portanto, eram os meus ídolos, não é? O Franklin na baliza, depois acabei por jogar no meu primeiro ano de sénior, joguei com o Vítor Bruno, com o Realista, na altura o Alves, que era um dos jogadores dessa equipa, e o Vítor Hugo deixaram nesse ano. Portanto, e esses três, o Tom Neves, o Tom Neves não, porque o Tom Neves só entrou mais tarde, porque ele, entretanto, no ano que eu subi a sénior, ele saiu para o Benfica. E depois Era só voltou no malta ano a que seguir. jogava um pouco, então. Era só malta Hã? e jogavam um pouco eles até. Não, eles claramente que eram, Era brincadeira. e eles na altura, essa equipa tinha sido pentacampeã, portanto, algo que nós depois, mais tarde, conseguimos dobrar esse penta, Claro, algo, mas que não deixa de ser significativo, claro. claro. Também tiveste com o Livramento nessa altura também. Sim, o Livramento, que foi meu treinador, portanto, tanto no Porto, primeira vez que sou campeão nacional a nível de sénior foi com o Livramento, portanto, foi no ano que ele veio para o Porto. E nesse mesmo ano, no final dessa época, ele morre, ele faleceu nesse ano, em 99. Mas foi um ano incrível que fizemos a dobradinha, fomos à final da Liga dos Campeões, perdemos por penaltis em Igualada. Claro, E depois, e também tinha sido campeão do mundo com ele a nível de seleção. Portanto, é uma pessoa que deixa saudade e que era muito à frente para o tempo. Portanto, claro. ele se calhar podemos chamar, sei lá, o Mourinho, uma coisa do género, do Hóquei Patins. Ele estava um bocadinho à frente de todos os outros e era uma pessoa incrível. E como é que era a vossa relação com as outras modalidades? Sei que no pavilhão Américo de Sá era muito perto, era muito próximo, né? Era incrível, portanto, até no futebol, portanto. Sim, Ainda hoje, a malta do futebol, o João Pinto, o Jorge Costa, o Domingos, são pessoas que frequentavam o pavilhão, frequentavam o campo de treinos. Portanto, nós utilizávamos, para teres uma ideia, o balneário da equipa sénior claro, às segundas-feiras, que nós fazíamos sempre um trabalho físico à segunda-feira no campo de treinos, que era um campo relevado, e claro, depois desse trabalho físico íamos para os banhos e massagens. Portanto, claro. íamos para a tina, relaxar, portanto estamos a falar em 89, em 90, 92, e íamos para o balneário da equipa sénior. Portanto, hoje em dia é impensável nós utilizarmos as instalações, porque também no Dragão Arena temos essas condições e mais algumas. Portanto, mas na altura havia muita proximidade, o handball com o basquete, estávamos todos juntos, portanto, era a nossa casa. Houve um ano incrível, que foi em 99, que o Porto é penta em futebol e as modalidades ganham Ganham as muito, três. sim. Portanto, o handball não ganhava há 20 ou 30 anos e ganhou nesse ano. Portanto, foi um ano incrível em que conseguimos juntar todas as modalidades campeãs e havia muita proximidade. Depois houve ali uma separação muito grande a partir do momento que o pavilhão foi abaixo, porque cada modalidade andava com a sua casa às costas. Quando se mudaram aí para Uh, Panzas, sim, nós para Fanzas, o basquete para Matosinhos e para Santo Tirso, o handball. Portanto, foi nunca mais. Aí tivemos ali praticamente 10 anos com poucos contactos. Não é? Havia o contacto daqueles mais velhos, claro. que se mantinham, mas aquela malta nova que ia entrando na equipa, nós não tínhamos, a não ser pela televisão, não tínhamos contacto nenhum. Ou quando fôssemos ver um jogo. Um, E depois tudo voltou quando o Dragão Caixa, na altura, portanto, foi construído e voltamos todos outra vez a estar juntos e de outra forma.
Um bocado da mística do Futebol Porto era conjugada em todas as modalidades. Bebiam também do futebol, do basquete, aquela mística, né? Também no hockey. Sim, bebíamos de tudo, bebíamos das pessoas que iam ver os treinos todos e os jogos todos e passavam o dia naquele complexo nas Antas, iam à natação, iam ao handball, iam ao basquete, iam a todo lado. E para teres uma ideia, eu já contei essa história em algumas entrevistas. Nós, ainda como miúdos, como iniciados, juvenis, Claro. portanto, sub-15 e sub-17 nesta altura, tínhamos muitos jogos no Américo de Sá, em que no intervalo do jogo de futebol dos Júniores, que levava sempre, sei lá, por vezes 1000 pessoas Claro. ou mais, no intervalo desse jogo, que eram 15 minutos, era quase uma parte de um jogo de sub-15, enchiam o pavilhão. Portanto, e imagina, enchiam ou não enchiam, porque o Américo de Sá levava 6000 pessoas, mas 1000 pessoas a entrar ali para ver uma partida de hóquei ou de handball ou de basquete de miúdos era Claro. inacreditável e isso dava-nos ali muita motivação e essa tal mística tornava-se uma coisa natural, era incrível. Acreditas que falta muito isso hoje em dia? Falta um bocado, sim. Falta porque é tudo. Já começa a existir ali alguma proximidade no final dos jogos, que os atletas cumprimentam o público, mas Claro. antes eles estavam lá connosco sempre e havia contacto, havia conversa, agora está tudo mais restrito. Antigamente nós sabíamos, eu sabia perfeitamente, sabia um tal adepto que não tinha ido àquele jogo, Claro. porque ele ia sempre para o mesmo local. E quando às vezes não aparecia, nós até comentávamos uns com os outros: olha, falta ali o fulano tal, pois é, ele hoje não veio. Portanto, nós tínhamos acabávamos por ter essa, essa, essa observação, e era muito giro. Portanto, sentirmos essa proximidade de toda a gente. E sei que um bocado o presidente Pinto Costa, a primeira vez que ele entrou no Porto foi como dirigente do hóquei. Ele é muito fervoroso do hóquei, ele tinha um grande relacionamento com vocês e muitas vezes ver os vossos jogos, não é? Sim, ele ia ver os jogos. Ele, quando entrou no Porto, entrou mais cedo que eu. Portanto, não, ele entrou na equipa no departamento sénior. Não tive contacto na altura com ele como dirigente de Hóquei Patins, não é? Não é? Mas depois, durante os anos de sénior, claro que sim. E quando nós ganhávamos títulos a nível de camadas jovens, havia sempre uma homenagem no meio de um jogo dos séniores. Portanto, ele estava sempre presente, sempre, só se não pudesse, nos grandes momentos. E era sempre uma pessoa que nos dava força. E nós, quando por vezes sentíamos que ele estava lá, parece que dava-nos ali mais um bocadinho de ânimo e mais força para darmos mais ainda daquilo que dávamos. Ia muitas praxes aos jogadores novos e que vocês faziam? Havia, claro. Isso fazia parte, desde cortes de cabelo, desde assaltos em estágios, desde uma data de coisas. Não é? Fazia parte, portanto, isso eu também fui praxado, portanto, isso é como uma faculdade, não é? Não é? Logicamente, com respeito, se calhar havia um ou outro exagero, mas sempre de forma que se tornasse uma marca interessante e não um momento mau na ascensão de um atleta júnior a sénior. E tinha o vosso dirigente, Lídio Pinto, que é o senhor hóquei do Futebol do Porto. Sim, esse seu Lídio Pinto era como um pai para nós, portanto, ele claramente é a pessoa mais importante no Hóquei Patins do Porto. Hoje em dia está o filho, portanto, Não a é? substituir, portanto, deixou o cargo para o filho, mas está tudo na família. Mas o Sr. Lídio Pinto foi quem catapultou, de certa forma, o Hóquei Patins no Futebol Clube Porto e a nível nacional e europeu. E tornou as equipas sempre muito fortes. E era uma pessoa também que se preocupava com a formação e estava sempre muito presente também nos patamares mais abaixo. Vou-te começar a falar do Deca Campeonato e sei que começou um bocado atribulado, desde logo com a admissão do Mário Agüero.
É verdade, em dezembro de 2001, se não estou em erro, deixa-me pensar, 99, 2000, sim, dezembro de 2001, Claro. o Agüero foi despedido, portanto, por resultados, as coisas não estavam a correr bem. A nossa equipa era uma equipa muito forte, portanto, tínhamos naquele momento um italiano, que era o Alberto Orlandi, tínhamos o Pedro Alves, o Paulo Alves, o Toneps, tínhamos uma equipa de seleção, tinha o Edu Bosch, portanto, tínhamos uma equipa muito forte e as coisas não estavam a funcionar. Quando ele sai, fica o Franklin, e ainda bem, e em boa hora. E a partir daí, portanto, nesse primeiro ano, nós chegámos a estar, num determinado momento, a 17 pontos de diferença do segundo. Mas depois viramos, porque aquilo havia duas fases, uma fase regular e depois Do uma playoff. fase com os 6 primeiros. Não era playoff, era a fase com os 6 primeiros, Ah, ok. em que partias com metade dos pontos. Sim. Então, nós acabamos a fase regular, acabamos por conseguir reduzir 17 para 12 e acabamos a fase regular então, ou iniciamos a fase final só com 6 pontos de diferença, porque reduziu a metade. E depois acabámos por ganhar, eram 10 jogos, ganhamos 9. Já no nono jogo já éramos campeões e no décimo fomos festejar na altura a Paço de Arcos contra o Benfica. Claro. E portanto foi um ano incrível porque ninguém esperava que a gente conseguisse ganhar esse campeonato, só nós é que sentimos que se calhar conseguíamos lá chegar e fomos e ganhamos. E sei que o terceiro ano também foi marcante, que vocês tiveram alguns pontos atrás e conseguiram recuperar. Sim, E foi mesmo. o terceiro ano foi marcante porque primeiro houve uma renovação grande na equipa, portanto, nesse terceiro ano saiu o Tom Neves, saiu o Pedro Alves, saiu o Paulo Alves, saiu o Alberto Orlando e saíram 4 atletas que eram dos que jogaram mais. Portanto, entretanto fiquei eu, o Reinaldo, o Pedro Gil e o Reinaldo Garcia, que agora está na equipa sénior, o Emanuel, o Edu manteve-se também, que era uma das espinhas dorsal do nosso DECA. E entretanto conseguimos recriar uma nova equipa e recriar uma nova equipa a ganhar. Claro. Aqui uma chamada. Foi incrível porque entretanto tivemos sempre atrás no campeonato. Portanto, nessa altura também acho que era com fase regular e fase depois com os 6 primeiros. E andamos sempre atrás do Barcelos até a última jornada. Portanto, na última jornada foi um Porto-Barcelos em Fanzers e ganhámos e fomos campeões, e fomos tricampeões nesse ano. E depois tiveste um momento em que carregaste a braceira de capitão. Foi nesse ano, no ano do tri, portanto comecei a usar a braçadeira de capitão, porque saiu o Tom Neves. E na altura, de uma forma natural, seria eu o mais velho e seria eu o capitão, que acabei por ser durante 9 anos. E achas que faltou uma Liga Europeia para vocês ganhar a Taça Sérgio, mas aquele momento que te falta na carreira é conquistar a Liga Europeia? Não faltam uma, faltam 2 ou 3, portanto, Claro. nós perdemos 6 finais, na altura em que eu jogava, e perdemos de todas as maneiras efetivas. Perdemos no Golo de Ouro, perdemos em penaltis, perdemos numa Final Four que foi feita, que eram 3 equipas todos contra todos. Perdemos numa Final Six, portanto, E parecia que estava destinado, não é? De todas as maneiras efetivos e sempre por pormenores. E infelizmente, portanto, é o que me falta, era o que eu gostaria de ter ganho pelo Porto. Sem dúvida, levantar essa taça. Mas pronto, ganhei muitas outras e estou contente com com o meu currículo, portanto. Claro. Falta, mas há coisas melhores também. E na seleção e foste campeão do mundo e campeão europeu. E o primeiro Mundial começou logo com uma derrota com a Itália, até que depois, na final, marcaste o penalti decisivo à mesma Itália.
É verdade, portanto, isso às vezes era comum nestes campeonatos pequeninos, não é? Nos campeonatos nos mundiais e nos europeus, por vezes a final era disputada contra uma equipa que até podia ter apanhado na fase de grupos. Claro. E esse resultado da fase de grupos nunca, normalmente, não dava como tónico para seres campeão. E para teres uma ideia, nós na fase de grupos perdemos 6-0 com a Itália. Pois, Portanto, nem foi uma coisa assim apertada, nem foi 1-0, nem 2-1, foi 6-0. Portanto, sem espinhas. Na final tivemos a ganhar 3-1. Depois, a acabar, o Mariotti marcou 3-3, para além do 3-2, e que foi um banho de água fria. Depois, no prolongamento, praticamente ninguém se mexeu porque ninguém queria arriscar. claro, E depois, nos penaltis, portanto, fui lá eu marcar, tinha eu 19 anos, era o Benjamin da equipa, claro. e, no entanto, foi o único que marquei, ninguém mais marcou penalti nenhum. Ganhámos portanto, ficou 3-3 no final do jogo, ganhámos 4-3. E pronto, foi incrível porque catapultou-me para a notoriedade desportiva do hóquei patins e depois consegui manter o nível e isso é que é importante. E sabes que aquele Mundial 2003 ainda me está aí na cabeça. Aquele gol por trás da baliza, acho que Do foi Pedro o Alves. Pedro Alves, exatamente. Esse gol é mítico. Sim, também é um dos momentos, não é? Portanto, nesse Mundial foi o Pedro, para além de todos, não é? Porque isto Claro, exato. não se resume só a um golo, não é? E é uma Logicamente que. campanha, né? É uma campanha. É? E é uma campanha. Claro, como agora também só se fala no Girão porque fomos campeões do mundo e ele defendeu todos, não é? Claro, E não é só o Girão campeão do mundo, portanto, é a equipa toda. Agora, nesse Mundial também para mim foi incrível, porque primeiro foi em Portugal, claro. depois porque estava muita gente a assistir sempre e sempre a apoiar. Um, Também foi um Mundial em que pouca gente acreditava que pudéssemos ser campeões, porque nós tivemos uma fase de preparação e muito atribulada. Para teres uma ideia, nós jogámos 3 vezes contra a Liberense e perdemos as 3 vezes. Portanto, a seleção perdeu 3 vezes no treino contra a Liberense. E o primeiro jogo da fase regular, que é Portugal-França, tivemos a perder, se não estou em erro, 3-0 e Claro. acabamos por ganhar 4-3. Na altura foi o Reinaldo que resolveu o assunto. E a partir daí, desse jogo, portanto, catapultou-nos um bocadinho para boas exibições e acabámos por chegar à final contra a Itália e ganhar por 1-0. Portanto, os meus mundiais foram só contra a Itália, sempre contra a Itália. E foi incrível. E quero-te perguntar, sabendo que tiveste 2 campeonatos, 9 supertaças, 7 taças e uma taça Sérgio, e isso não queres emprestar um bocado dos troféus a ninguém. Está no museu, sabes? Tem que agora. Logicamente que fico muito contente de ter ganho o que ganhei. Tenho alguns colegas que têm um currículo igual ou parecido ou maior, portanto, Claro. como o Reinaldo, por exemplo, o Edo, tem muitos títulos conquistados no Porto e isso deixa-me orgulhoso, portanto, porque nós trabalhávamos para ganhar, nós trabalhámos, nunca achamos que já chegava. Claro. Mesmo durante os 10 anos que fomos campeões, a única coisa que acontecia, o sentimento que acontecia era no momento que nós ganhávamos, portanto, quando ganhávamos no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, depois no décimo era marcante por ser o décimo, mas cada vez que calhar sentíamos, festejávamos menos um bocadinho, Claro. ok? Porque era normal, porque já não era algo novo, mas sempre quisemos festejar porque nós não sabíamos quando é que queria terminar este ciclo Claro. e é tão bom ganhar, é mesmo bom ganhar. E o facto em determinado momento, achar que podíamos perder, para nós gostávamos muito e trabalhávamos com essa dedicação para tentar ganhar sempre e mais. E para ti que estavas tão habituado a ganhar, e como é que se lidava com a derrota? Muito, muito mal, não é? Portanto, eu quando perdia nem saía de casa. Portanto, porque não era normal perder,
para nós e para as pessoas que andavam atrás de nós, não é? Achavam que ganhávamos sempre. E isso não era assim que acontecia. Agora tinha mal perder porque era natural ter um mal perder. Claro. Por muito fair play que existisse, não gostava o facto de sentirmos a derrota. E depois a derrota, quando nós perdíamos, não era que seja humilhante, mas quem nos ganhava festejava tanto como se campeão nacional. Claro. Portanto, e então ainda nos custava mais a derrota, não é? Ver o adversário a festejar tanto por uma vitória que às vezes era simplesmente uma vitória, portanto não Claro. valia nenhum título, mas para eles era incrível. Eu há dias estive a ver nos recortes de jornais e, se não estou em erro, nós tivemos cerca de 2 anos e meio, uma coisa assim, sem derrotas. Portanto, sem derrotas para o campeonato. E na Liga Acho que Europeia, foram 50 jogos, uma coisa assim. claro. Ia-te perguntar qual é que é o momento mais negativo da tua carreira? Assim, o mais negativo acabou por ser um bocadinho extra-hockey, portanto, porque está a fazer, portanto, 23 anos, se não estou em erro, em 97, em que houve uma agressão grave no Estado da Luz à equipa do Porto e eu fui um dos que teve em piores condições, portanto, Claro. não estou aqui a dizer que a culpa foi do Benfica, foi no Estado da Luz, pronto. Claro. E foram pessoas que, pronto, que são ligadas a claques, que têm outras formas de pensar as coisas e na altura, pronto, foi um momento muito, muito mau para todos, principalmente para mim, que foi o mais lesado, tive 3 meses de baixa, de certa forma. Claro. Agora, também serviu para uma coisa, a partir desse momento existiu muito mais segurança, tanto para nós como para as equipas que vinham jogar ao Porto, portanto, aquilo que me chateava um bocadinho era que só aconteceu aquilo porque era algo relacionado, assuntos de futebol, não era assuntos do Claro. hóquei. Exato. Era assuntos da grandeza dos clubes e que por vezes as modalidades levavam por tabela e tinham menos proteções, não é? Enquanto futebol vai jogar a qualquer lado e com 2 ou 3 carrinhas da polícia, nós na altura íamos tranquilos, porque nunca tinha acontecido nada. E a partir dessa altura as coisas mudaram e ainda bem que mudaram por uma questão de segurança. E de certa forma também nunca mais ouvi falar em casos. Existem muitos casos, mas assim um caso tão grave nunca, acho que nunca mais aconteceu. Isso também tem muito a ver com alguma falta de cultura desportiva em Portugal, não é? Sim, sim, isso podes transversal também aos pais e para além dos adeptos em geral, os pais hoje em dia criam muitos problemas nos jogos dos filhos pequeninos e é uma realidade. Portanto, a nossa cultura desportiva é muito, muito baixa, muito fraca e infelizmente, portanto, essas coisas acontecem. Agora, nós como agentes do desportivos e eu sempre que posso tento minimizar esses focos. Agora também não sou polícia e por vezes não dá para te Claro. meteres em coisas que achas que podem também ser perigosas para ti, mas sempre que posso, dentro do meu grupo, tento pôr água na fervura, não é? Portanto, como se diz. Claro. E qual o gol mais marcante e os jogos mais marcantes da tua carreira? Assim, não é fácil dizer-te isso, mas sei lá, um gol mais marcante, aquele que é marcante a nível de título, é o Mundial, é o Europeu, que foi a penaltis e foi eu que marquei. Depois tenho todos aqueles pelo Porto que chegaram ao Deca campeão, para mim são marcantes, porque para mim é um orgulho incrível ser Deca campeão no Porto. Claro. Houve um gol na Taça Portugal contra o Benfica, que ganhamos 2-0 no entroncamento, que também foi muito bom, que eu consegui fazer um tipo costa a costa, fintei 2 ou 3 atletas, guarda-redes, portanto Esse foi bonito. não é esse, não. Há muitos outros que nem me lembro porque não estão gravados, portanto, mas na altura não havia tantas gravações.
mas aqueles que estão filmados têm aí dois ou três. Aquele, portanto, final de campeonato de 99 contra o Paço de Arcos foi um penalti, uma brincadeira, um gol por trás das costas. É um momento que ainda não, hoje ainda não vi ninguém a marcar igual. Mas pronto, são esses alguns dos momentos que marcaram, claro. Está aqui algumas pessoas a mandar-te mensagem a dizer que és máquina, que és o rei da modalidade, que és. Eu paguei para eles fazerem isso. Mas desde já agradeço aos comentários, claro. Não, mas ia-te perguntar qual foi aquele momento que te arrepia na modalidade, aquele que tu ficas todo arrepiado e só de pensar nele. É o que eu te digo, não é fácil, sabes? Não é? Ser campeão no Porto, no Dragão, ser campeão pela primeira vez pelo Porto no América do Sá. Portanto, depois há aqui sítios que já não existem, já não consegues sentir o cheiro nem o momento, não é? Os jogos de Fenzers que chegaram a estar, por exemplo, esse jogo do terceiro título, em que estava completamente lotado, portanto, havia adeptos dentro, junto aos bancos, portanto, uma Não é? coisa incrível, e há filmagens disso. O Mundial, claro, de Itália, que para mim foi o primeiro e é um momento inesquecível, não é? Porque é o máximo que podes ganhar como jogador de hóquei. Portanto, não havendo Jogos Olímpicos, é o máximo que podes ganhar como jogador de hóquei, ser campeão do mundo. É um momento que fica, o de Oliveira das Meias também pela imensa gente que viu, portanto, esse campeonato. A chegada de Itália ao aeroporto de Lisboa foi Não é? incrível. E ao aeroporto do Porto depois, também. Um, a viagem de comboio que fizemos, comboio, não foi de comboio, foi de caminhão dos bombeiros, que fizemos à volta da Oliveira das Meias quando fomos campeões do mundo. Portanto, há uma data de histórias que estão marcantes e em determinados sítios, em determinados momentos, lembro-me disso e sinto saudade, como também, e como também sinto quando passo no Palácio de Cristal uma tristeza incrível por não ter sido lá campeão europeu, portanto. Claro. E nunca ter jogado num estrangeiro é algo que te entristece? Não porque nunca quis. Uh, Se calhar em determinado momento da carreira poderia ter saído e porque tive alguns convites de Espanha, de Itália, mas eu gostava de estar onde estava, portanto estava confortável, era capitão, ganhava títulos, portanto o único clube que na altura me cativava mais ou me faria se calhar fazer a diferença em sair seria o Barcelona, porque Não é? claramente era era o melhor clube do mundo naquele momento. A seguir a vocês era só eles também. Diz? Depois de vocês era só eles. Eram vocês e Pronto, e eu dizia assim: se eles são os melhores e nós, se calhar, somos os segundos melhores, vou para qual? Para o terceiro, para o claro, quarto ou para o quinto? claro, Portanto, não tinha grandes opções. claro. Ia-te perguntar o que é que falta melhorar na modalidade em Portugal, na tua opinião? Um profissionalismo em todos os clubes? Olha, profissionalismo em todos os clubes não é fácil, porque as condições, e agora, os próximos tempos, não vejo grande facilidade a nível económico das equipas se estruturarem ainda mais de uma forma profissional. Assim, aparentemente, em Portugal, o campeonato português é o melhor do mundo. Portanto, Sim, aparentemente sim, sim. não, é o melhor do mundo. Portanto, não há muito mais que se possa fazer porque atualmente é o campeonato mais competitivo. Se calhar limitar o número de atletas estrangeiros, se calhar já faz sentido para também catapultarmos as nossas formações. Claro, Porque até uma determinada fase, ok, começaram a vir atletas do melhor, portanto, e quando é claro. assim não há nada a dizer, portanto, são estrangeiros, mas são muito bons, devem vir. Pois, Agora, se vêm só por ser estrangeiros é que não faz sentido. claro. Porque nós também temos boas equipas, boas formações, temos equipas campeãs europeias de júniores,
Portanto, se são campeões europeus de júniores, são alguns atletas dos melhores que existem. Agora, por vezes, não é fácil encaixar esses possíveis potenciais atletas em equipas com potencial, portanto, em equipas do Claro. meio da tabela, da primeira divisão, portanto, e isso era importante, haver aqui tipo um draft como há no basquete da NBA e encaixar os melhores atletas, as crescessem mais rapidamente. Claro. E tem saudades dos rings? Não, porque estou a trabalhar com, não é, com a formação, estou a Não é? trabalhar com. Eu praticamente não parei, só parei de jogar, oficialmente, porque meia volta ainda calço os patins e treino e jogo com os miúdos. Ahm, Portanto, o meu desmame tornou-se fácil e pronto, tenho saudades daqueles momentos importantes, ok? Do Claro. balneário, das finais. Mas hoje em dia ainda vou tendo aí umas finais dos miúdos para jogar, não com tanta importância, mas que ainda mexe um bocadinho e ainda ponho o bichinho ativo da ambição, e isso é interessante. E como é que se trabalha a formação em Portugal hoje em dia? Assim, tenta-se trabalhar o melhor possível, não é fácil, cada vez há menos condições, tirando aqueles clubes que têm pavilhões próprios, onde por vezes se torna fácil encaixar os treinos, encaixar todas as equipas. Há outros que não têm essas condições. Cada vez há menos horário de treino. Claro. Enquanto antigamente nós brincávamos, portanto, ao hóquei em determinados sítios, em determinados momentos, hoje em dia limita-se a treinar nos horários do pavilhão, porque não há Claro. outros. Portanto, o ideal seria haver como existe nos Estados Unidos, não é? E se calhar noutros países, portanto, portanto, uma atividade escolar que permitisse que o hóquei, o handball ou o basquete fosse treinado de uma forma integral, portanto, em que Claro. tudo fosse, tudo fosse ajustado, os horários ajustados de forma a que o desporto coletivo e individual fosse adaptado com a escola, e aí sim teríamos ainda mais atletas, porque apesar de tudo conseguimos chegar longe, conseguimos ganhar muitas coisas, não só no hóquei como no futebol, como no handball, como no basquete, como em todas as modalidades, Claro. e com as condições que temos, portanto, não é fácil. Agora, temos que continuar a trabalhar e a apostar na divulgação, apostar, porque o hóquei, no caso do hóquei, é uma modalidade cara, portanto, E achas que, nem toda. desculpa, e falaste agora na divulgação, achas que falta isso também em Portugal? Maior divulgação? Assim, hoje em dia eu considero que até existe, porque o Porto, Benfica e o Sporting, que têm canais próprios. Se nós vamos a ver, há fins de semana que passam na televisão 4 jogos de hóquei, Claro. ou 3 jogos de hóquei. Portanto, essa questão está mais que feita. No meu tempo havia épocas que não davam um jogo de hóquei, portanto, só dava a final da taça ou uma coisa do género. Tivemos algumas épocas que não davam um jogo de hóquei na televisão. Mas houve E alturas em que na RTP, na RTP2, sim, na RTP2, na TVI, chegou a TVI também a dar muitos jogos, mas houve uma fase muito grande em que, portanto, eu acho que aí a culpa foi um bocadinho da Federação, em que apostou pouco nisso, porque hoje em dia até tens canais dos clubes a dar no sim, Facebook, portanto, hoje a nível de divulgação há muita. Agora, mas também há muita de todo o resto, não é? claro. Portanto, agora, o importante aqui era rastrear estas coisas, não é? Porque os miúdos têm acesso a tudo, tanto têm acesso a um jogo de hóquei a qualquer hora, como têm acesso a um youtuber ou uma situação qualquer, a um TikTok, uma coisa do género. Claro. Portanto, isto tem a ver com os interesses deles. Agora,
continuamos a ser uma modalidade em Portugal que as pessoas gostam e vê-se nos pavilhões que estão cheios e nos grandes jogos, nesses grandes momentos, temos sempre muito público e isso é importante e convém manter. Qual é aquele jogador que tu, de olhos fechados, e lhe passavas a bola? Dizia-se que aquele era mesmo craque. Português? Português ou estrangeiro? É igual. Há muitos. O Reinaldo, o Pedro Gil, e não vou falar mais para além do Porto, portanto, porque no Barcelona também havia muitos. Portanto, todos esses são atletas incríveis. O guarda-redes, o Edu, Sim. portanto, todos esses, muitos, ou a maior parte dos jogadores que estiveram comigo no DECA, eu tinha a confiança total para lhes fazer o último passo que sabia que eles iam marcar gol. E o treinador eu não te vou perguntar porque é o Franklin, se calhar, o treinador que mais te marcou na tua carreira. Sim, é o Franklin, pelos anos todos que tivemos e pelas conquistas todas que tivemos e pela forma de estar que ele está dentro do desporto e das equipas. E depois também não posso esquecer também alguns, o Franklin, o Livramento, portanto, o próprio Cristiano, portanto, o Vitor Hugo, portanto, são referências do hóquei português que nos davam sempre mais qualquer coisa. Portanto, e E nós, se como, estivéssemos atentos, bebíamos muito da experiência que eles tinham. e como é que viste a nossa seleção no último Mundial? Vi que tudo é possível e que Portugal esteve tão próximo de ficar se não estou em erro, em sexto lugar, como do Não. primeiro. Porque penso que foi nos oitavos contra a Itália, tiveram com o pé fora. Sim, nos penaltis. Portanto, e a linha entre ficar em sexto e em primeiro foi muito curta. Foi muito tempo. Portanto, agora que tudo é possível, não é? Tudo é possível e acreditaram e notou-se que era uma equipa que estavam todos a remar para o mesmo lado. E ainda bem que Portugal foi campeão, porque já há muitos anos que não era. Ainda por cima, ser em Barcelona também é marcante, e em Espanha, não contra a Espanha, mas contra a Argentina, é marcante. Agora, espero que continuem a ganhar, porque às vezes o mais difícil é o primeiro título. E acreditas aí que vamos ter um futuro irradioso a seguir a isto? Acredito que temos capacidade para isso, temos jogadores para isso. Agora, isto no hóquei, eu penso que na Argentina e a Espanha têm sempre uma palavra a dizer, Não é? e por vezes no momento de uma bola bater no poste e entrar e outra sair, faz toda a diferença. Claro. Ia-te só perguntar se nos podias contar uma história daquelas engraçadas, daquelas de balneário. Daquelas de balneário, assim, havia muitas, não é? Para teres uma ideia, houve um determinado momento do DECA em que nós, nos treinos, criámos um título para um dos atletas, portanto, que era o Bidão de Ouro. Bidão O de que era ouro. o que era o Bidão de Ouro? Era o pior jogador do treino. Portanto, e então nós botávamos no final de cada treino, botávamos para um recipiente e no final da semana esse bidão era oferecido ao pior atleta que teve a pior prestação. Portanto, isto era uma situação que nos obrigava a estar sempre no máximo, porque ninguém queria levar o bidão para casa. No Claro. entanto, havia sempre quem falseava os resultados, não é? E por vezes nós escolhíamos sempre o mesmo que fosse melhor, às vezes era sempre ele. Portanto, era o tal bullying. E eu nunca Era o tal botei bullying. no Reinaldo. É? Nunca botaste no Reinaldo nisso. Às vezes votávamos que era para equilibrar as coisas, mas claramente que normalmente isso não ia acontecer. Agora, isso era uma situação que nós tínhamos engraçada. E depois muitas outras, sei lá, quando, quando entrava um júnior, ele chegava e tinha que ir para o sítio que nós encaminhássemos, tinha que perguntar sempre onde é que é, onde é que eu me posso sentar.
porque aqueles que se sentavam assim sem dizer nada iam para casa com a roupa de treino, porque a roupa que levaram já não já estava molhada, ou estava no chão, ou coisa do género. Sabes que Portanto, há eram um jogo, situações. sabes que há um jogo vosso que não me sai da cabeça. Aquele em que a tabela caiu e os Super Dragões tiveram lá a segurar a rede A rede, para não sim. cair. Sim, esse foi um jogo contra o Barcelos e foi incrível, não é? Porque ele estava tanta gente que a rede que acabou por cair e para o jogo não terminar, eles próprios seguraram a rede, que, pronto, que acabaram por não ter segurança nenhuma, porque a rede, apesar de estar esticada, estava encostada ao corpo deles. Portanto, se a bola batesse, se fosse direta, acertava diretamente em quem lá estivesse. Portanto, mas foi Eu, um momento incrível também que nós passamos, sim, sem eu dúvida. imagino que o Ronaldo ficou no banco, porque se arrematasse era complicado. Matava a gente. Sabes que nós, naquela altura, nós também já éramos quase campeões, portanto, conseguimos, de certa forma, ajustar as coisas para que os remates não saíssem para ali. Claro. Ia-te só fazer a última pergunta: o que é o hóquei para ti? Assim, é a minha modalidade de eleição, é aquilo portanto, é aquilo, sei lá, por causa dessa pergunta, acho que nunca me fizeram. Mas portanto, foi a minha vida, ou de certa forma, o hóquei é a minha vida, né? Claro. Nasci com hóquei, trabalhei no hóquei, joguei no hóquei, estou a trabalhar com o hóquei, portanto acaba por ser um bocadinho da minha vida e pronto, e um dia vai terminar, como é lógico, mas fará sempre parte da minha história, e da minha família, portanto é algo que está dentro das pessoas próximas e vai acontecer certamente. Desculpa, eu só tinha mais uma que era se tu sonhas ser treinador do Futebol do Porto ou da seleção. Ou se tens outros sonhos e projetos para o hóquei. Não, eu como treinador não tenho assim grande perspectiva, porque para isso acho que já devia ter começado, portanto que eu já deixei de jogar há 8 anos e já deveria, para assumir uma equipa sénior, já teria que ter começado mais tempo. Claro. Portanto estou num projeto que gosto, num projeto de formação como coordenador. Não pretendo, se as pessoas continuarem a querer-me dentro da estrutura, não pretendo, não tenho outros objetivos fora do clube. Portanto, já estou aqui há 32 anos, portanto, nem sei como seria conhecer outra casa. Portanto, mas a minha perspectiva é manter com esta função, e se calhar um bocadinho mais alargada, mas de momento será isso. E já pensaste em escrever um livro também? Escrever um livro, não, mas já pensei em fazer um livro de fotolegenda do DECA, Claro. dos 10 campeonatos. Eu, eu, Uh, eu comprava um livro, sou-te sincero. Agora, o que eu tenho a dificuldade de arranjar fotografias dos primeiros 2 anos, porque Claro. dos últimos 7 não tenho essa dificuldade. E ainda não me inteirei um bocadinho sobre isso. Agora gostava, se calhar, de partir para aí, porque acho que é marcante. Portanto, é algo Claro. que ficará na história do clube e na história de cada participante desse feito. E eu não tenho. Eu já disse aqui muitas vezes, eu sou portista e tu foste um dos meus heróis no Hóquei em Patins. Não, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, assim, Eu é desde, sempre bom sentir isto, é sempre bom sentir que as pessoas gostam e das suas referências e claro que fico orgulhoso com isso. eu desde pequeno digo que sempre gostei de hóquei, mas não sei patinar. Mas sempre gostei de ver. Claro, mas isso está no sangue dos portugueses, portanto, felizmente, que é algo que os portugueses sempre gostaram, desde os relatos na rádio de Hockey Patins, portanto, desde há muitos anos que se habituaram a ver Portugal a aparecer portanto, nos patamares da Europa e no mundo por ser campeões de Hockey Patins. Isso Claro. também, de certa forma, levou essas gerações a gostar e a ver e a sentir a modalidade como deles, não é? Claro. Filipe, muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Um grande abraço. Claro que sim, obrigado pelo convite e um dia destes, se calhar, fazemos mais uma sessão.
Claro. E, olha, eu não te queria estar a chatear, mas se puderes, eu já tentei contactar o Reinaldo, mas não consegui, porque ele não me responde à mensagem. Se lhe puderes dar o toque, Está bem, eu digo. Eu obrigado. falo com ele. Um Está grande bem? abraço. Um abraço, até logo.